Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente para mais um vídeo do canal Máquina de Guerra, Filosofia Política da Educação. O que nós temos para hoje? Temos Giorgio Agamben com o seu famoso texto O que é o Contemporâneo? Que é um texto relativamente tranquilo de se discutir, uma reflexão breve que foi feita a partir de uma transcrição de uma aula, né, que o filósofo ele deu junto à Faculdade de Artes da Universidade de Arquitetura de Veneza, né, realizada em 2006, a partir da disciplina que ele lá ofereceu, disciplina chamada de Filosofia Teorética, e que desde então vem sendo muito citado e muito discutido esse texto, principalmente assim dentro do universo das artes, né? Mas embora de fato, né, seja um texto muito importante, ele pode ser colocado, penso eu, para poder problematizar o trabalho intelectual, né? E por que eu acho ele importante? Porque o Agamben ele traz três grandes características, né? Três definições centrais que são muito producentes para que nós possamos pensar justamente o que é este momento no qual nós vivemos, né? Então, o Agamben ele começa de maneira muito direta essa palestra perguntando o seguinte: o que é ser contemporâneo? Pelo senso comum, isso é muito óbvio. Ser contemporâneo é ser atual, talvez estar na moda, que é um termo que o próprio autor utiliza lá pelo meio da sua palestra. Parece que ser contemporâneo não teria muita discussão, ou ser moderno, quem sabe. Mas para o Agamben, ser contemporâneo se lastreia a partir de três grandes princípios, né? O primeiro princípio, o Agamben vai colocar a partir do Nietzsche, né? O Nietzsche e a sua obra As Considerações Extemporâneas, né? Então, o primeiro princípio que se coloca para ser contemporâneo é ser intempestivo. E ser intempestivo significa estar fora do seu próprio tempo. O que significa estar fora do seu próprio tempo? Isso não significa, obviamente, fisicamente estar externo, fugir dele, né? Mas saber, antes pelo contrário, tomar uma distância estratégica, né? Distanciar-se do seu próprio tempo de uma maneira crítica e reflexiva é a primeira atitude daquele que quer ser contemporâneo, né? Não coincidir perfeitamente com ele, né? Ou seja, afastar-se, mas afastar-se em termos de pensamento, vamos colocar dessa forma neste nosso início, né? Então, não aderir imediatamente, né, ao tempo atual, né? Não aceitar passivamente esse tempo que nós vivemos. Essa é a primeira característica, segundo Agamben, para ser contemporâneo. Tomar a distância, né? Novamente, né, ele baseando-se em Nietzsche, né? Isso é muito interessante. A segunda característica que aí o Agamben se baseia na neurofisiologia é enxergar o escuro naquilo que está completamente iluminado. A analogia que o autor coloca é mais ou menos aquilo que acontece quando nós estamos assim numa peça iluminada e adentramos num quarto completamente escuro. Se vocês forem lembrar disso, o que acontece ali é que tem um momento onde ficamos
completamente perdidos, né? Completamente cegos, e aos poucos as retinas vão se adaptando, de modo que nós conseguimos começar a observar melhor aquilo que está presente na escuridão, né? Então, essa é a segunda definição de ser contemporâneo para o Agamben. Ou seja, em meio a toda a luminosidade, em meio a todas as luzes que nos cegam, né, aquele que é contemporâneo, ele consegue fazer uma adaptação do olhar para justamente colocar aquilo que as luzes não nos permitem ver sob foco. Ou seja, perceber o escuro, né? Percebendo o escuro, nós não nos deixamos cegar pela luminosidade. Para o Agamben, isso exige inclusive uma certa coragem, porque é muito mais fácil perceber aquilo que está óbvio, aquilo que está evidente. Mas justamente pertence à contemporaneidade essa capacidade de enxergar a escuridão, aquilo que está às sombras. Ao ler essa passagem, a primeira reflexão que me vem à mente, né, é que parece que aí é uma inversão da célebre alegoria da caverna platônica, onde o conhecimento supõe, né, sair do fundo escuro da caverna e ir em direção à luz, que é fora da caverna. No caso do Agamben, me parece que ser contemporâneo é quase como se nós fôssemos permanecer, né, nessa caverna, porque a luz da atualidade pode ser uma outra caverna, tão perigosa quanto. Então aqui nós já temos duas definições, né, de ser contemporâneo. Saber distanciar-se, saber afastar-se do seu tempo. E a segunda definição é ver as sombras, né? Não se deixar cegar pelas luzes. A última definição do Agamben, tão importante quanto, né, é saber ver o arcaico, né? Saber ver o passado naquilo que está presente. Ou seja, né, neste momento que nós vivemos, existem vários resquícios pretéritos, existem assinaturas antigas, né? Na contemporaneidade existe inclusive anacronismo. Então, perceber que aquilo que é atual não é tão atual assim é uma responsabilidade do trabalho intelectual daquele que pretende ser contemporâneo, né? Nesse caso aí, me parece que identificar os indícios do passado no presente se assemelha, né, segundo Agamben, e aí é claro que tem uma influência muito forte de um autor citado na obra do Agamben, que é o Michel Foucault, tanto no método arqueológico quanto no método genealógico, né? Isso me parece muito claro. Então o Agamben, ele fecha assim a sua aula inaugural, né, colocando que essas são as três grandes definições da contemporaneidade: saber distanciar-se, saber afastar-se do presente, né, uma atitude de olhá-lo de uma maneira, né, reflexiva, e para isso exige distanciamento, saber ver o escuro na luz e, por último, identificar indícios do passado no presente, né? Com isso, o que nós temos, né? Nós colocamos em xeque o presente, né? Muitas vezes nós pensamos contra este próprio presente, para assim melhor olhá-lo e inclusive para assim melhor vivê-lo, né? Isso significa um saudosismo, uma nostalgia, um retorno a um passado original e melhor? Não, não se trata disso. Como também não se trata
daquele que estando nesse lugar de contemporaneidade, que ele vai conseguir prever o futuro ou indicar melhores caminhos para o futuro. Também não, né? Significa, ao meu ver, um trabalho que é próprio do intelectual, que é uma crítica do momento em que nós vivemos. De certa maneira, me lembra Kant, me lembra o já citado Nietzsche, me lembra também Foucault. Isso é fácil? De modo algum que não é fácil, né? De modo algum. Não é por acaso que o próprio Nietzsche, e talvez seja impossível, que ele coloca que o pensamento intempestivo, fora do seu tempo, exige solidão, exige afastar-se, exige ser estrangeiro no seu próprio país, né? Exige uma ida à montanha, né? E uma ida à montanha, né, exige pulmões fortes, né? Isso é metafórico? Sem sombra de dúvida. Mas também é físico. É físico, porque afastar-se do seu tempo para melhor percebê-lo, para melhor problematizá-lo, exige uma organização do nosso próprio tempo, do nosso pensamento. E isso, nas circunstâncias atuais nas quais nós vivemos, é cada vez mais difícil, né? Porque somos tanto pressionados, né, pelo ritmo de vida em que nós estamos, como ao mesmo tempo é cada vez mais claro que a época em que nós vivemos é cada vez menos problematizada, é cada vez mais colocada como se não haja alternativa a ela. E é justamente no momento tão difícil como esse, de racionalidades dominantes, que ser contemporâneo e saber e conseguir tomar distância dessa racionalidade dominante acaba sendo um trabalho obrigatório do pensamento. É isso.